Acredito que uma coisa que nos torna semelhantes um ao outro é as lutas que enfrentamos ou tivemos que enfrentar. As lutas são muito diferentes para cada um de nós, mas ainda têm a mesma capacidade de nos afetar. E é por isso que Jesus interveio e fez esse sacrifício por todo o mundo. Todos nós precisamos de Jesus, independentemente das nossas lutas. E quando nos deparamos com isso, ao aceitar Jesus, Ele nos abre para uma vida como nunca conhecemos antes, uma vida de liberdade, paz, alegria e retidão. Como cristão que assiste a isso, talvez você se encontre no lugar onde suas circunstâncias atuais não se parecem em nada com o que você sabe ser sua identidade em Cristo. Talvez você esteja lutando com a masturbação. Você fez tudo o que pôde para se livrar disso, mas seus esforços não lhe deram aquela vitória final. Hoje falaremos sobre os efeitos perigosos da masturbação em sua vida espiritual e por que você deve se livrar do hábito, porque não é a vontade de Deus para você. Em 2 Pedro 1, o apóstolo Pedro falou sobre como Deus, por seu poder divino, nos deu todas as coisas de que precisamos para a vida e a piedade. Isso significa que sempre que experimentamos algo que nos afeta, vivendo a vida abundante que Deus quer para nós, então não devemos nos sentirmos confortáveis com tal anomalia, mas devemos lidar com ela. A masturbação é um pecado e afeta nossa vida espiritual de várias maneiras. Ela dá espaço para a culpa e acusações do inimigo, limita seu desempenho para Deus e suas interações com outros cristãos, e, por fim, pode levar à condenação eterna. Dá espaço para a culpa e acusações do inimigo. Se há algo de que temos certeza, é que temos um inimigo que é muito inquieto e está sempre procurando áreas de nossa vida onde possa encontrar uma brecha. Se o inimigo encontrar uma brecha em nossas vidas, ele faz tudo o que pode para permanecer lá, até que se torne uma fortaleza. Viver consistentemente no pecado ou acomodar o pecado em nossas vidas pode nos fazer sentir culpados como crentes. A verdade é que fomos feitos para sentir o amor de Deus, não culpa. Mas quando vivemos no pecado, começamos a sentir a culpa de nossos pecados. A masturbação como crente é você abaixo de sua realidade e está destinada a fazer você se sentir culpado. A culpa afeta tudo sobre nós. Imagine que você voltou da escola e encontrou algum frango na geladeira. Você grelhou o frango, comeu e depois limpou para não deixar vestígios da evidência. Sua mãe retorna do trabalho e percebe que o frango está faltando na geladeira e pergunta sobre isso. Todos negam saber sobre o frango, então ela chora por ter planos especiais de jantar para o frango. Todos vão dormir sem jantar. À noite você vai para a cama não apenas cheio de frango, mas também de culpa. A verdade é que sentimos remorso como cristãos, porque temos o Espírito de Deus nos convencendo de nossos pecados. No entanto, quando paramos de responder à convicção e continuamos no pecado em vez do arrependimento, então o detalhe entra com a culpa e quer nos fazer acreditar que somos terríveis e não há lugar para nós em Deus novamente. Deus não quer que o diabo tenha um domínio em sua vida. Ele projetou o sexo apenas para o casamento, e se você tem tentado obter o prazer do sexo fora do casamento, então é hora de acabar com isso. O inimigo não tem o direito de acusá-lo, a menos que você o dê. É hora de se afastar da culpa e das acusações que a masturbação traz e correr para Deus em busca de ajuda e salvação. Nunca fique confortável com este pecado. Diga ao diabo que seu corpo é o templo de Deus e comece a andar em sua identidade original. Isso limita seu desempenho para Deus e suas interações com outros cristãos. Outro efeito da masturbação é que ela limita o quanto você pode fazer por Deus. Deus nos salvou porque deseja um relacionamento pessoal conosco, mas o pecado nos mantém afastados de conhecer a Deus e servi-lo. Quando temos pecado em nossas vidas, é difícil fazer tanto quanto Deus deseja que façamos, ou até mesmo servir ao povo de Deus como deveríamos. Por exemplo, se um irmão ou irmã na fé vem pedir sua ajuda com um problema e você também está lutando com a masturbação, as chances são maiores de que você não consiga ajudá-los com esse problema. Além disso,
A culpa pela masturbação pode ser tão avassaladora que o impede de voltar à comunhão com Deus, fazendo você pensar que não é digno de estar diante de Deus. Uma coisa que a Escritura diz que devemos sempre ter em mente, não importa o pecado com o qual lutamos, é que devemos nos aproximar com ousadia do trono da graça, para que possamos obter misericórdia, perdão e encontrar graça para ajudar em tempos de necessidade. Somente Deus pode libertá-lo da masturbação. No entanto, se você parar de ter comunhão com Ele e começar a evitar outros crentes, como poderá obter a libertação de que precisa? O inimigo quer que você sinta que não é bom o suficiente para estar diante de Deus com seus pecados, mas você deve lembrar e confessar que enquanto éramos ainda fracos, Cristo morreu por nós. Cristo não sacrificou sua vida por você, porque você já era perfeito, mas para torná-lo perfeito. Lembre-se de que você foi salvo pela graça e não pelas obras. Isso o colocará no caminho para obter liberdade do seu pecado. Volte à comunhão com Deus. Conte a crentes respeitáveis o que você está passando e busque orações. Continue orando e sendo responsável enquanto faz isso e resista à tentação sempre que ela vier. Você está no caminho para restabelecer seu relacionamento com Deus e receber liberdade do inimigo. No final, isso pode levar à eternidade. Condenação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Envolver-se no pecado leva à morte. É por isso que Jesus veio nos salvar de nossa natureza pecaminosa. No entanto, quando escolhemos nos afastar da salvação e continuamos a pecar, estamos escolhendo trazer sobre nós mesmos as consequências de nossas ações pecaminosas. Não há desculpas. Não podemos usar a ignorância como motivo. Deus deu seu Filho, e afastar-se da vida que seu Filho oferece para desfrutar dos prazeres do pecado é a pior escolha que podemos fazer como crentes. Se você vive no pecado, o Espírito Santo vem para convencer, ajudar e redirecionar. Tudo isso trazendo a palavra de Deus para você e vivificando-o no lugar da oração, enquanto você edifica sua fé mais santa. No entanto, se rejeitarmos a convicção e voltarmos ao pecado repetidamente, ele não desiste de nós, mas continua voltando. No entanto, há algo que acontece toda vez que recebemos as correções. Cauterizamos nossa consciência e gradualmente nos afastamos, tornando-nos menos sensíveis à voz do Espírito de Deus. É possível que, depois de um longo tempo, nenhum remorso venha da ação pecaminosa e que o pecado torne o espírito morto para Deus novamente. É por isso que não devemos ficar confortáveis com o pecado e escolher intencionalmente andar na novidade de vida que recebemos. Escolha dizer não ao pecado, escolha encontrar ajuda para vícios passados e escolha sempre ter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Isso o salvará de chegar a um ponto em que você não quer mais ter nada a ver com Deus e renunciar à sua salvação. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Mas, se não o fizermos, podemos estar trilhando o caminho para o inferno e colocando nossa alma em condenação eterna. Não deixe a masturbação levá-lo a um lugar de onde Deus já o salvou. Diga não ao pecado. Diga sim à palavra de Deus e reacenda seu relacionamento com Deus. Você recebeu vitória sobre o pecado, e a melhor maneira de ter essa vitória é andar no Espírito. Quando você anda no Espírito, não satisfaz as concupiscências da carne. Comprometa-se a estudar a palavra de Deus, a orar e a ser parte de pessoas devotadas a Deus. Isso o ajudará a crescer espiritualmente e a superar quando a tentação se apresentar. O diabo não terá base em sua vida quando você o resistir firmemente. Que Deus o abençoe e o ajude. Amém.